Olá, voltando ao nosso assunto das doenças especificadas em lei, hoje vamos tratar apenas da cardiopatia grave, que é um assunto mais extenso e, portanto, apresentado sozinho nessa aula. Conceitua-se a cardiopatia grave, no âmbito médico-pericial, como toda enfermidade que em caráter permanente reduz a capacidade funcional do coração ao ponto de acarretar alto risco de morte prematura e impede o indivíduo de exercer suas atividades a despeito do tratamento médico ou cirúrgico em curso. A cardiopatia grave é uma condição causada por doenças agudas e crônicas que limitam progressivamente a capacidade funcional do coração, levando a uma diminuição da capacidade física e laborativa. É importante que a gente não confunda cardiopatia grave com gravidade de uma cardiopatia. A gravidade da cardiopatia é a situação em que se encontra o servidor, o indivíduo, um paciente, diante de uma doença cardíaca, que pode ser leve, moderada ou grave, não necessariamente levando a uma cardiopatia grave, que é um conceito pericial que engloba várias doenças e que levam a um estado de incompetência cardíaca para a vida, para o trabalho. A cardiopatia grave pode ser causada por praticamente todas as doenças que afetam o coração e que evoluem para uma situação mais grave. Desde as cardiopatias isquêmicas, hipertensivas, cardiomiopatias primárias e secundárias, cardiopatia valvular, cardiopatias congênitas, cor pulmonar crônico, arritmias complexas e graves, hipertensão arterial sistêmica alta, complicada, com lesões em órgãos-alvo, como cérebro, rins e vasos arteriais. Então, todas essas doenças que podem afetar o sistema cardiovascular podem levar a uma condição de cardiopatia grave. E elas se apresentarão em uma forma de uma síndrome clínica. Nós temos 4 síndromes clínicas principais relacionadas à etiologia dessas doenças. A primeira delas seria a síndrome de insuficiência cardíaca congestiva, em que o músculo cardíaco foi severamente afetado e o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue, de manter um fluxo adequado às condições vitais. O paciente apresenta sinais de disfunção ventricular, sintomas de baixo débito cardíaco, fenômenos tromboembólicos e uma fração de ejeção menor do que 40%, com dilatação e hipocontratilidade ventricular. A segunda destas síndromes seria a síndrome de insuficiência coronariana, quando a lesão afeta particularmente os vasos que nutrem o músculo cardíaco, havendo sinais e sintomas de obstrução coronariana, com a presença de angina, nas classes 3 e 4 da Sociedade Canadense de Cardiologia, podendo haver manifestações clínicas de insuficiência cardíaca associada aos quadros de isquemia aguda, disfunção ventricular progressiva e arritmias associadas ao quadro anginoso. Dentro da condição das síndromes coronarianas, nós teríamos a associação de vários tipos de lesão nos vasos cardíacos, com maior ou menor grau de obstrução, afetando vasos de maior ou menor importância. Então, nós teríamos que considerar lesões do tronco da coronária esquerda maiores que 50%, lesões em 3 vasos moderadas a importantes, mais de 70% em terço proximal ou médio, e eventualmente do leito distal, dependendo da massa miocárdica envolvida, lesões em 1 ou 2 vasos com mais de 70%, com grande massa miocárdica em risco,
lesões ateromatosas extensas e difusas, sem viabilidade de correção cirúrgica ou por procedimentos percutâneos, uma fração de ejeção menor que 40%, hipertrofia e dilatação do ventrículo esquerdo, áreas extensas de acinesia, hipocinesia ou discinesia, aneurismas do ventrículo esquerdo, complicações mecânicas, insuficiência mitral ou comunicação interventricular. Também se consideraria a presença de fatores de risco associados, como a idade acima de 70 anos, presença de hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia familiar, vasculopatia obstrutiva aterosclerótica em outros territórios, como carótida, membros inferiores, a artéria renal e artérias cerebrais. A outra síndrome seria a síndrome de hipoxemia ou baixo débito sistêmico e cerebral secundários a uma cardiopatia. Então, nós poderíamos ter apresentação de sintomas como cianose, crise cianótica, sinais de baixo débito, hipotensão, tonturas, desmaio, dispneia de esforço. E o quadro de instabilidade elétrica com a presença de arritmias complexas e graves. Arritmias que cursam com uma instabilidade elétrica muito grande, complexas, refratárias ao tratamento e apresentando sintomas como síncopes, fenômenos tromboembólicos. Então, essas 4 grandes síndromes agrupam todas as doenças cardíacas em sua fase evolutiva. O diagnóstico e avaliação da capacidade funcional para que se venha a constatar a presença de cardiopatia grave é feito por meio dos métodos habituais de diagnóstico. Anamnese e exame físico detalhados do aparelho cardiovascular, incluindo teste de caminhada de 6 minutos, exames laboratoriais os mais diversos, radiografias de tórax em perfil e anteroposterior, eletrocardiograma de esforço, eletrocardiograma em repouso, eletrocardiografia dinâmica, ou método de Holter, mapeamento ambulatorial da pressão, ecografia bidimensional com Doppler de fluxos valvulares, cintilografia miocárdica, estudo hemodinâmico e ou coronariográfico por cateterismo cardíaco, estudo eletrofisiológico, estudos por imagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética, teste cardiopulmonar, perfusão miocárdica por microbolhas. Então, todos esses métodos diagnósticos serão utilizados pelos médicos assistentes para diagnóstico definitivo e quantificação da capacidade funcional dos pacientes e para que, com base nesses dados, nós possamos definir a presença ou não de cardiopatia grave. Um outro parâmetro que é utilizado para a avaliação da cardiopatia grave é a classe funcional daquele indivíduo, que é baseado na classificação da New York Heart Association, e é bem difundido, e ele é utilizado para quantificar o grau de comprometimento ventricular. Então, nós temos na classe 1 os pacientes que apresentam doença cardíaca, mas que não têm limitação na sua atividade física. As atividades comuns, ordinárias, não provocam sintomas como fadiga, palpitação, dispneia ou angina. Na classe 2, já os portadores de doença cardíaca que acarreta uma leve limitação à atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso e com as atividades leves, mas uma atividade física comum, um pouco mais intensa, já provoca fadiga, palpitação, dispneia ou angina. Na classe 3, os portadores de doença cardíaca com acentuada limitação da atividade física,
Em repouso, eles se sentem bem, mas os pequenos esforços já desencadeiam alguns sintomas como cansaço, falta de ar e angina. E a classe 4, pacientes com doença cardíaca e o incapacita para qualquer tipo de atividade física. As atividades usuais do dia a dia, como tomar banho, pentear o cabelo, já podem desencadear um quadro de fadiga, palpitação, dispneia e angina. E até mesmo em repouso eles podem relatar esses sintomas. Os critérios de enquadramento desta doença, dessa condição, nós consideramos como portador de cardiopatia grave as síndromes de insuficiência cardíaca de qualquer etiologia que curse com importante disfunção ventricular. Então, as classes 3 e 4 da New York Heart Association. As síndromes de insuficiência coronariana crônica, refratária à terapêutica, sem indicação cirúrgica, das classes 2, 3 e 4 da New York Heart Association. As arritmias por bloqueios atrioventriculares de segundo e terceiro graus, com extrasístoles e ou taquicardias ventriculares e síndromes braditaquicárdicas. As cardiopatias congênitas de classe 3 e 4 da New York Heart Association ou com importante manifestação sistêmica de hipoxemia. As cardiopatias várias tratadas cirurgicamente, revascularização do miocárdio, próteses valvulares, implantes de marca-passo, aneurismectomia, correções cirúrgicas, quando depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas pertencentes às classes 3 e 4 ou a critério nas classes 2 da New York Heart Association. Nos quadros de insuficiência cardíaca e ou coronariana, definitivamente classes 3 e 4 são considerados cardiopatia grave. Eventualmente, as classes 2 desta classificação, dependendo da atividade profissional, da idade, das características funcionais do cargo, da coexistência de outras enfermidades e da incapacidade de reabilitação, apesar de tratamento médico em curso. Então, mesmo aqueles pacientes que se encontram apenas em classe 2 da New York Heart Association, se eles tiverem outros fatores associados, e dependendo do tipo de ocupação que eles têm, eles também podem ser enquadrados como portadores de cardiopatia grave. As arritmias complexas, que cursam com alto grau de instabilidade elétrica, manifestações sistêmicas frequentes, como fenômenos tromboembólicos, e ou sintomas e sinais de baixo débito circulatório e não controláveis por fármacos ou marca-passo artificial e, portanto, têm um alto risco de morte súbita. Também são considerados portadores de cardiopatia grave. Os portadores de cardiopatia grave somente serão enquadrados após afastada totalmente a possibilidade de uma regressão desta condição. E eles podem ficar em tratamento da própria saúde pelo prazo de até 720 dias ou 24 meses. As enfermidades cardiovasculares que não têm uma terapêutica específica ou que são de evolução muito rápida ou que têm um mau prognóstico em curto prazo, podem ser considerados portadores, dispensando-se esse prazo de observação e tratamento. Também se pode dispensar esse prazo de observação e tratamento naqueles servidores que apresentam fatores de risco e condições associadas, como idade igual ou superior a 70 anos, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, vasculopatia aterosclerótica em outros territórios,
pacientes já submetidos à revascularização cardíaca e pós-infartado. O consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre cardiopatia grave é bem definido e bem explicado sobre os diversos aspectos e as diversas condições que permitem o enquadramento. Então, se torna muito mais fácil para nós peritos enquadrarmos a cardiopatia grave da legislação. Muito obrigada.